Oi gente, tudo bom? Meu nome é Ana Cris Torino, sou médica dermatologista, eu sou vegana e hoje eu queria conversar com vocês sobre os diferentes tipos de queda de cabelo. Quando a gente fala em queda de cabelo, em alopécia, é muito importante a gente saber o sobrenome da doença, né? Alopecia areata, entendeu? Ou alopecia androgenética. A gente tem que saber, não adianta falar só que eu tenho alopécia. Que tipo de alopécia, né? Cada tipo de alopécia é uma doença totalmente diferente da outra. Então é importante que a gente saiba qual é o subtipo dessa doença. Não sei se vocês se lembram, mas teve uma polêmica no Oscar desse ano com a esposa do Will Smith. Que todo mundo falou assim, ela tem alopécia, mas em nenhum momento foi falado que tipo de alopécia ela tem. E muitas pessoas ficaram, alopécia tal, pela foto é tal alopécia. Também teve um participante do Big Brother. Como era o nome do participante do Big Brother que tinha? Aquele que pediu pra sair. É Lucas? Tá, vou continuar daqui, tá? Também teve aquele participante do Big Brother, o Lucas, que ele tinha algumas falhas no couro cabeludo e também muitos ficou especulando na internet que tipo de alopécia ele teria, alopécia areata, alopécia cicatricial, o que o participante do Big Brother tem. Então, quando a gente não sabe o subtipo, né, da alopécia, fica sempre nessa história, essa é aquela, mas é importante que a gente saiba, né, se você tem uma queda de cabelo, se você tem uma alopécia, qual é o tipo da sua doença, porque isso é importante para saber o tipo de tratamento. Quais são os principais tipos de queda de cabelo? O principal tipo, talvez o mais comum, seja o eflúvio telógeno. Esse eflúvio telógeno nada mais é do que uma queda de cabelo quando o cabelo chega ao final do seu ciclo. O nosso cabelo, ele nasce, cresce, morre e depois nasce outro cabelo no mesmo local. Tá? Então, essa parte, quando ele morre, isso vai acontecer com todos os nossos fios de cabelo. Nosso fio de cabelo ele não é eterno. Então, quando ele chega nessa parte de morrer, ele cai. E aquilo que o pessoal fala, eu puxei meu cabelo e vem, inclusive com uma pontinha branca, ele vem com a raiz. Quando tem muito cabelo caindo, é que a gente chama de eflúvio telógeno. Vários cabelos estão chegando ao final do seu ciclo juntos. E esse eflúvio telógeno pode acontecer por várias causas. A causa mais comum ultimamente, a causa mais falada, é a queda de cabelo pós-Covid. Nessa queda de cabelo pós-Covid, pela questão inflamatória da doença, pela questão de baixa de imunidade que a gente tem depois de uma doença, que o nosso corpo usou as forças dele para se recuperar de uma doença e esqueceu dos cabelos, a gente pode ter, um tempo após a melhora do Covid, essa queda de cabelos. Existem outras causas que também dão a mesma doença, que é o eflúvio telógeno, como, por exemplo, a queda de cabelo pós-gestação. Então, se a mulher ficou grávida, independente se esse parto foi normal, se foi cesárea, se teve anestesia, se ela amamentou, se ela não amamentou, o cabelo vai cair. Então, muitas vezes o paciente chega, doutora, meu cabelo está caindo por causa da amamentação. A amamentação não tem nada a ver com isso, ela, coitada, só leva a culpa, tá? Pode amamentar seu bebê sem problema, seu cabelo não vai cair por causa disso. O cabelo cai pelo final da gestação. A gente tem um nível de hormônios durante a gestação, quando acaba a gestação esses hormônios caem. Quando esses hormônios caem, isso muda também o ciclo do nosso cabelo e vários cabelos chegam ao final da sua jornada juntos, né? Então, vários cabelos caem ao mesmo tempo. Outra coisa que pode causar eflúvio telógeno é a anemia. Pela mesma coisa, a gente vai ter uma perda de ferro, vai ter menos ferro, vários cabelos vão chegar ao fim do ciclo ao mesmo tempo. Então, várias doenças podem causar eflúvio telógeno. Tá, eu investiguei, eu não tive Covid, eu não estava grávida, eu não tenho anemia, minha tireoide tá boa, tá tudo normal, meu cabelo tá caindo mesmo assim. Pode ser apenas uma coincidência. Vários cabelos coincidentemente chegaram ao fim do seu ciclo ao mesmo tempo. Pode ser também a época do ano. A gente sabe que no outono os cabelos tendem a ter essa queda um pouco maior, justamente porque eles chegam ao fim do ciclo também. E às vezes existe questões psicológicas. Aumento de estresse pode causar o eflúvio telógeno, aumento da ansiedade.
Então, normalmente essas causas são causas que a gente não tem como medir, né? Mas a gente descarta outras coisas primeiro. Então, primeiro a gente descarta outros problemas que a gente pode, né? Durante a conversa a gente vai tendo, vendo o que pode ser. E esse diagnóstico, queda de cabelo por estresse, é um diagnóstico de exclusão, porque a gente não tem como medir esse estresse. Mas existem essas outras coisas que a gente conversa para saber primeiro se não tem. Então essa é uma das causas de queda de cabelo. Outro tipo de queda de cabelo seria a alopecia areata. O que é a alopecia areata? É uma doença autoimune. O corpo se ataca e mata aquele cabelo. Então ele não tem nada a ver com o eflúvio telógeno. E quando a gente olha, também ele é totalmente diferente. O eflúvio telógeno, na maioria dos casos, aumenta essa rarefação aqui, o cabelo fica um pouquinho mais espaçado, mas a gente não tem uma área sem cabelo. Na alopecia areata não, a gente tem uma rodinha sem cabelo. E tanto pode ser no couro cabeludo, como pode ser, por exemplo, nos homens na área da barba, pode ser no pelo da perna, pode cair sobrancelha e às vezes é só em um desses locais. Às vezes existe, né, casos mais graves de alopecia areata universal, onde cai todos os pelos do corpo, tá? E a alopecia areata, ela não é uma doença infecciosa, então você não pega de ninguém, você não passa para ninguém, pode usar o mesmo pente, pode dormir na mesma cama, pode usar, não é compartilhar nada, não é abraçar, nada disso faz você pegar a alopecia areata. E sim, o seu corpo começa a se atacar, né? Como isso acontece? Uma predisposição. A gente não sabe porque algumas pessoas têm e outras não, mas isso é uma predisposição genética da pessoa. Em alguns casos, essa predisposição pode vir, né, a ser desencadeada assim por um caso de estresse, né? Normalmente um estresse agudo, algum episódio específico. É muito comum a alopecia areata em crianças que teve uma grande mudança na vida dessa criança. Então mudou de colégio, às vezes mudou de casa, separação dos pais, nascimento de irmãos, às vezes algum evento traumático de algum familiar que faleceu, uma avó, uma cuidadora. Já vi casos também com animal de estimação. Algum evento traumático pode desencadear essa alopecia areata. Em outros casos, pode estar associado com outras doenças autoimunes, como por exemplo, doença de Hashimoto, né, que é a tireoidite, o problema de tireoide, pode estar associado com diabetes tipo 1. Então a gente também investiga outras doenças autoimunes. Qual é o tratamento para a alopecia areata? Diminuir a inflamação naquele local. Então, nesses casos, o tratamento não tem nada a ver com o tratamento da doença anterior que eu falei. Que a gente, né, vai repor as vitaminas e vai esperar o ciclo do cabelo recomeçar. Nesse caso, não. A gente tem que agir logo. Para quê? Para poder diminuir a inflamação do local e o cabelo voltar a crescer. A gente sabe que em alguns casos, se a gente não reverter a alopecia areata logo naquele local, os folículos podem sim realmente morrer e depois de um tempo não crescer mais cabelo. Mas isso é em casos que a gente não consegue tratar ou não responde ao tratamento ou a pessoa não procurou o tratamento no tempo hábil. Outro tipo de alopecia seria a alopecia androgenética, que, como o próprio nome diz, ela é genética, é a calvície, tá? Tanto pode ser calvície feminina como calvície masculina, né? A ideia é a mesma. Os fios, eles vão ficando cada vez mais finos, eles caem e morrem. Aquele fio que caiu, normalmente ele morreu. E aí, os fios vão ficando com o tempo cada vez mais espaçados. Então, o espaço entre os fios vai aumentando. E a gente começa a ver que tá mais ralo, a gente começa a enxergar o couro cabeludo que a gente não enxergava antes, por exemplo. Outra coisa que acontece é que a gente vai vendo que o fio está ficando cada vez mais fino. Então, além dele ser mais espaçado um do outro, ele é mais fininho e aí dá uma impressão ainda maior de que está faltando cabelo. Essa alopecia androgenética não tem nada a ver com nenhuma das outras duas doenças. O tratamento também é totalmente diferente, apesar de também ser alopecia. Na alopecia androgenética, o que a gente vai fazer? A gente tem que frear essa questão genética da pessoa. Então a gente vai ficar o tempo todo lutando contra a genética da pessoa. É um tratamento que eu digo para o paciente que é para sempre.
né? Não adianta você tratar um mês a alopecia androgenética e não tratar o resto da vida, vai voltar a cair. Então, é o tipo de coisa que a gente vai construindo, né, aos poucos, e o ideal é começar a tratar o quanto antes. Porque da feita que aquele cabelo ali já morreu, eu não consigo mais crescer cabelo ali, e a única solução seria o implante. As opções mais famosas de tratamento da alopecia androgenética é o minoxidil, a finasterida. A gente tem também tratamentos de aplicação no couro cabeludo. Existem algumas técnicas que a gente aplica o remédio direto no couro cabeludo. Mas, como eu disse, é um acompanhamento que você vai ter que fazer com o seu dermato ao longo da vida. E não tem nada a ver com um excesso de hormônios, é a forma como a pessoa responde aos hormônios. Então a gente não tenta mudar o hormônio, sim a forma como o couro cabeludo está respondendo aquilo. Outro tipo de alopecia que a gente tem é a alopecia de tração. A alopecia de tração é muito comum em pessoas que têm cabelo crespo, pessoas que fazem aqueles penteados afro, quem gosta de prender o cabelo muito forte também. Por quê? Porque prende o cabelo e aí traciona normalmente nessa região, pode ocorrer em outras, se for tranças no caso, mas o mais comum é nessa região, o cabelo traciona tanto que ele quebra. E aí ele vai inflamando as raizinhas do cabelo e em alguns casos, se a pessoa não parar de fazer esses penteados ou não parar de tracionar em excesso, pode inclusive ficar uma alopecia cicatricial na região que é puxado demais o cabelo. Então, normalmente na dessa alopecia de tração, o tratamento é a mudança do penteado. Então, a gente orienta o paciente a pentear de uma forma diferente ou não tracionar tanto. Se você tem que prender o cabelo, tenta prender o cabelo com o cabelo mais fofinho aqui, não estica tanto. Passar um gel, alguma coisa, né? Se você gosta, porque quem gosta de esticar bastante é porque gosta do cabelo bem retinho. Então, estica menos, passa um gel, uma pomada, alguma coisa, para não ter que puxar tanto o cabelo. E existe também um outro tipo de alopecia, que é a alopecia frontal fibrosante. O que é isso? Essa alopecia frontal fibrosante acomete principalmente aqui as sobrancelhas e essa linha de implantação do cabelo. Os cabelos vão caindo e aonde o cabelo caiu forma uma fibrose, uma cicatriz, e esse cabelo não torna a crescer. E aí, normalmente, o que a gente observa? Vai ficando cada vez maior essa região frontal da pessoa. A linha de implantação do cabelo vai chegando cada vez mais para trás. E feita que a gente perdeu aquela primeira linhazinha, ela já não vai mais crescer aqui, só vai crescer para trás. Então, quanto antes começar a tratar esse tipo de alopecia, melhor. O tratamento, a gente também estimula o crescimento dos fios e diminui a inflamação no local. São muitas alopécias, né? Eu falei aqui das 5 principais, mas a gente tem outros tipos também. E se você tem alguma dúvida sobre algum desses 5 tipos principais, se vocês acham que é interessante eu fazer um videozinho sobre cada um ou conversar sobre uma especificamente, deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo.